Olá! Nessa unidade, você irá ampliar o seu vocabulário sobre a área financeira. Quanto aos fundamentos da língua, você irá aprender a utilizar o verbo wish para expressar desejos ou arrependimentos. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, the major currencies. Currency, aqui no plural, é moeda utilizada em diversos países. Então, por exemplo, o dólar é uma currency utilizada nos Estados Unidos. Aí temos o euro, pound, que é a libra, yen. Então, são todos currencies, moedas utilizadas mundo afora. Bem, how about ways that we can pay things? Do you know them? Então aqui, se te fizer uma pergunta, você vai comprar alguma coisa. How do you want to pay? Como você quer pagar? Quais são as formas de pagar? Então, cash, em dinheiro vivo, checks, que é muito pouco usado hoje, praticamente não é mais usado, e credit card, pode ser também debit card. Então, how do you want to pay? How do you want to pay? I want to pay cash. Eu quero pagar, por exemplo, em dinheiro. Aqui um General Money Vocabulary, então você tem um vocabulário relacionado aqui a finanças, não é? Eu vou destacar entre eles o ATM. Então, ATM, que é caixa eletrônico, Automated Teller Machine. Então, se você está procurando um caixa eletrônico, você tem que procurar um ATM, ok? Coin, moeda, aqui em nota, né? Que pode ser note ou bill. Mais algumas palavrinhas ligadas à parte financeira. Destaco aqui o till, caixa registradora, safe, cofre, piggy bank, o porquinho, né? Bem, quando falamos sobre dinheiro, então há muitos verbos e expressões relacionadas a esse assunto. Vamos ver algumas aqui, ó. Então, eu tenho dois verbos aqui, que é o verbo borrow e o verbo lend. É o verbo emprestar. Agora, em português, a gente não faz diferença. Por exemplo, você pode me emprestar a sua caneta? Eu vou emprestar minha caneta. Eu vou emprestar a caneta do George, ou eu vou emprestar a minha caneta para o George. Tanto quando você empresta, como quando você toma emprestado, você usa o mesmo verbo. Em inglês é diferente. Quando você empresta, você lend. Quando você toma emprestado, você borrow. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o verbo borrow, que é tomar emprestado, e tem o verbo lend, que é emprestar. Então, em inglês tem essa diferença. Então, may I borrow some money? Posso emprestar algum dinheiro seu, por exemplo? Posso tomar emprestado? Então, o borrow você pode substituir por tomar emprestado. Algum dinheiro? O lend é emprestar, dar a alguém alguma coisa. Então, will you lend me some money? Você me emprestaria algum dinheiro? Ou seja, você me emprestaria? Eu vou tomar emprestado, mas você vai me emprestar. Aí você usa will you lend? A Bruna lent Mary her book. A Bruna emprestou para Mary o seu livro. A Bruna emprestou para Mary. Agora, se eu tenho aqui, I borrowed her book. Eu tomei emprestado o livro dela. Eu emprestei o livro dela no sentido de tomar emprestado. Um outro verbo também que pode nos confundir um pouco é o charge e cost. Mas é muito simples. O charge é cobrar, o cost é custar. Então, olhe no seu livro. Aliás, aproveita para acrescentar um S aqui que está faltando aí no livro. It costs $100 to have a check-up at the dentist. Custa $100 para eu fazer um check-up no dentista. Aí outra pessoa do diálogo, oh, you're lucky, você tem sorte. O meu dentista cobra $150 pelo check-up. Então, charge, cobrar, cost, custar. E aqui você tem no seu livro uma lista de palavras relacionadas à parte financeira. Chamo atenção aqui para o depósito, aqui que é um cognato, né?
Deposit é depósito. Interest não é interesse. Interest é juros, juros que você paga quando você empresta dinheiro, por exemplo. Account, conta bancária. Currency, a moeda utilizada, né, em diversos países. Loan, empréstimo. Depois, mortgage, hipoteca. Overdraft, é quando você está no vermelho, quando você usa mais dinheiro do que você tem na sua conta. Withdraw, retirada. Você vai retirar dinheiro, por exemplo, num ATM, em um caixa eletrônico, você vai withdraw money. Do you like to share your money or do you like to keep it all to yourself? O que está perguntando aqui? Você gosta de compartilhar seu dinheiro ou você gosta de guardar todo o seu dinheiro? O que isso significa, né? Que ou você é mão aberta ou você é mão fechada. Então, se você é mão aberta, você é charitable, generous, você é caridoso, generoso. Se você é mão fechada, mesquinho, pão duro, você é mean, stingy, ok? Então, charitable, mão aberta. Stingy, pão duro, mão fechada. Agora vamos falar um pouco sobre o verbo wish. O verbo wish, como gostaria, desejaria, quem dera, oxalá. Então eu tenho aí, na verdade, 3 situações. A primeira delas, quando eu tenho o verbo wish, mais o simple past. Quando eu quero falar de algo que eu gostaria que acontecesse ou fosse verdade no momento ou no futuro, mas não é. Vamos pegar um exemplo, ó. Se eu quero dizer, eu gostaria que ela morasse perto da minha casa, significa que ela não mora. Mas até existe a possibilidade que ela venha morar. Então, eu desejaria, eu gostaria que ela morasse perto da minha casa. I wish that she lived by my house. Eu gostaria, ó, I wish. Esse que, em inglês, não há necessidade de colocar. I wish she lived. Então, eu tenho wish mais o verbo aqui no simple past. Wish mais verbo no passado simples. Então, para falar sobre algo que você gostaria que acontecesse ou fosse verdade, mas ainda não é ou não é. O que não significa que não possa vir a ser, ok? Então, I wish she lived by my house. Vou pegar um outro exemplo. Eu gostaria que ela estivesse aqui agora. Como é que fica isso? I wish that she were here now. Ou I wish she were here now. Aqui eu quero chamar a atenção para o verbo to be no passado, olha. A gente sabe que o verbo to be no passado, para I, para he, para she e para it, normalmente é was. No entanto, quando você tem, por exemplo, o verbo, que colocar o verbo to be no passado, depois de if, que é se, e depois de wish, desejaria, o que é que vai acontecer? Vai ser were para todas as pessoas. Então, I wish she were. Eu desejaria que ela estivesse aqui agora. Bem, no segundo caso, para falar de algo que já aconteceu, mas você gostaria que tivesse acontecido de forma diferente, ou seja, poxa vida, é algo que não dá para mudar porque já foi. Você, de repente, até se arrependeu de não ter feito alguma coisa. Então, eu tenho o wish mais past perfect. O que é o past perfect? É o had mais o particípio passado do verbo principal. Isso é o past perfect. Vamos ver o exemplo. Eu gostaria de ter ido à festa com vocês. I wish I had gone to the party with you. Então, wish mais past perfect, passado perfeito, para falar de algo que já aconteceu, não tem volta, ok? Mas você gostaria que tivesse acontecido de forma diferente. E por fim, um terceiro caso, para mostrar a sua insatisfação com algo que esteja ocorrendo ou que alguém esteja fazendo. Aí você vai usar o wish mais o would junto com o verbo aqui no infinitivo, sem o to. Então vamos ver um exemplo. Eu gostaria que você não dirigisse tão rápido. Você está no carro, a pessoa está dirigindo muito rápido, você fala, epa, eu gostaria que você não dirigisse tão rápido. Então, I wish
you wouldn't drive. Então você vai usar o wish mais o verbo com o would. Aqui no caso está no negativo, né? I wouldn't drive. Esse that não precisa ser usado. Então eu gostaria que você não dirigisse tão rápido. I wish you wouldn't drive so fast. Então aqui no seu livro tem os exemplos do primeiro caso. Então aqui o wish significa querer, desejar. E quando estiver seguido de um verbo no simple past, você vai falar de coisas que você gostaria que fosse verdade, mas não são. Então aqui o exemplo. He wishes that he had a lot of money. Ele desejaria que ele tivesse bastante dinheiro. Verbo have no passado. Sometimes I wish that I were a child again. Algumas vezes eu desejo, eu quero, eu gostaria que eu fosse uma criança novamente. Observe o to be no passado, were e não was. No segundo caso, para expressar regrets about events in the past. Arrependimentos, coisas que você gostaria que tivesse feito e não fez, etc. Então, um exemplo. They wish they had moved to the city. Eles desejariam, eles gostariam de ter mudado para a cidade, mas não mudaram e se arrependem disso agora. Eles acham que isso foi um erro, não ter feito essa ação. E por fim, usar would depois de wish para expressar algo, um desejo que, ou algo que alguém realmente esteja fazendo e você gostaria que estivesse sendo feito diferente. Por exemplo, I wish you would cook breakfast. Eu desejaria que você preparasse o café da manhã. Você tem bastante tempo, eu não. Ou seja, a pessoa está lá sem fazer nada, você tem muita coisa para fazer e a pessoa não vai fazer o café, não vai preparar o café da manhã. Então, I wish you would cook breakfast. E por fim, vá até a seção antena parabólica e leia um pouco sobre o plastic money entrando no lugar dos paper currency em Canadá. Plastic money são os cartões de crédito, dinheiro de plástico, né? No lugar de paper currency. Paper currency, a moeda em papel. Por hoje é só. Até a próxima.